Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Igual aquelas histórias entre amigos que a gente fala de tudo um pouco, hoje nós vamos fazer um mergulho, uma viagem na história da nossa querida cidade. Isso mesmo, nós vamos conversar com o nosso entrevistado, que ele é jornalista, é César Savi, e ele escreveu um livro que é justamente falando Bauru de antigamente. César, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária, é uma satisfação poder recebê-lo aqui, e um bauruense que vai falar sobre a nossa história, inclusive sobre o livro que menciona da nossa querida Bauru. Seja bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigado pelo gentil e generoso convite. Olha, antes de falarmos sobre a história de Bauru, gostaria de conhecer primeiro quem é César Savi. Contar, né? Do menino, do jovem e depois do profissional que chegou na área da comunicação e escrevendo aí sobre a história da nossa cidade. O nome completo é César Francisquini Savi. O nome jornalístico abreviado, César Savi. Então, como bauruense genuíno, 87 anos de idade, 87 anos de Bauru, eu apreciei e vi muita coisa numa vida minha mesclada num período como comerciário, depois bancário, e no meio dela, essa vida de jornalista que eu calculo que eu tenha 60 anos de atividade jornalística. Fui correspondente do Jornal Estado de São Paulo durante 10 anos aqui em Bauru, e também fiquei muito honrado que era uma possibilidade, uma oportunidade de divulgar Bauru no Jornal Estado de São Paulo, com uma cobertura local e regional, hein? Então a gente competia com o Luciano Dias Pires, que era do Diário de São Paulo, e depois no fim do ano tinha lá uma premiação para os que mais divulgaram o Bauru. Então era uma igualdade entre eu e o Luciano e algum outro que pudesse também fazer isso. Mas a vida de bancário, de comerciário me ensinou muita coisa, a vida de bancário também. E também participei ativamente do Jornal da Cidade, na coluna Destaques, que era chamada Coluna do Rufino. Então, como bancário e comerciário, a gente tinha contato com um monte de pessoas de diferentes categorias sociais. Então, recebia uma informação aqui, uma informação ali, e a gente publicava na coluna Destaques, que essa nota em primeira mão servia de pauta para o jornal. Então, foi uma atividade intensa, gostosa, agradável de jornalismo, e depois de 10 anos eu também fiquei, não digo cansado, mas era um compromisso muito forte, com pautas diárias, e achei que a coisa estava uma atividade intensa, então me desliguei do cargo e fiquei só com o Jornal da Cidade. Olha, muito bom, é um apaixonado pelo jeito, pela cidade, né? Porque tem os bauruenses que são apaixonados e, no caso, nós vamos entrar então já na questão da área da comunicação e da escrita da literatura. O que motiva a escrever este livro, Bauru de antigamente? Aí tem várias vertentes. Por exemplo, eu circulava pelo Batista de Carvalho, que depois virou Calçadão antigamente, e ia memorizando um monte de loja a partir do quarteirão 1 até o quarteirão 7. Puxa, aqui abriu uma nova loja, aqui tem uma nova loja, com os nomes diferentes. E isso fui fazendo ao correr de um longo período. E depois, com a implantação do calçadão, as coisas passaram a mudar. Os próprios comerciantes perceberam que aquela loja boa para a época antiga, atendia aos requisitos da época, enquanto que depois os proprietários passaram a modernizar as lojas, vitrine, iluminação, exposição de mercadorias, enfim, fizeram uma série de coisas. Aí então, depois, isso foi ativado pelo crescimento, pelo desenvolvimento do Bauru Shopping, e os comerciantes se prepararam para enfrentar a concorrência. A mesma coisa com o Shopping Boulevard, os comerciantes se preparando. E tudo isso foi ficando na minha memória, das coisas antigas e coisas modernas. Eu falei, puxa vida, não tem livro aqui em Bauru, porque pesquisei junto a Jalovi, e a Jalovi tem vários livros de vários autores bauruenses, mas nenhum especificamente sobre Bauru. O historiador Irineu Bastos escreveu sobre Bauru, cuidou da reedição. O João Francisco de Lima escreveu sobre Bauru.
Gabriel Ruiz Pellegrino, historiador emérito, como Luciano de Las Pires, não escreveu sobre Bauru. E o meu querido e saudoso amigo Luciano, um jornalista espetacular, memória extraordinária, ele também não escreveu nenhum livro sobre Bauru. Então, diante dessa situação, eu falei, bom, eu vou tirar tudo da minha memória que eu tenho aqui. E tudo que é citado no livro, não é que me contaram e ouvi dizer. Eu participei, estive presente, tomei conhecimento ao vivo, em loco, enfim, tudo que tem não tem nada de ficção. É tudo pura realidade. Muito bacana. Todas as observações que foram registradas. Né? E nós ganhamos, então, né, esse registro do senhor por meio deste livro, Bauru de Antigamente. No bastidor, o senhor estava contando para mim sobre a questão que eu indaguei do jacaré que existia aqui nessa região também, e que o senhor pegava as florzinhas no local. Conta pra gente também, compartilha essa particularidade. Foi uma atração romântica aqui em Bauru, antigamente. Então, tinha também o footing, né? O footing era aquele... tinha cinema no Cine Bauru, sessão das quartas-feiras, em que terminava a sessão de cinema, as meninas desfilavam pela calçada, os homens no meio da rua, porque não tinha trânsito, e ali já começava um flerte, e também depois, aos domingos, tinha na Praça Rui Barbosa, a banda do 4º Batalhão da Polícia Militar, tinha uma exibição naquele coreto, graças a Deus, mantido. E também era na Praça Rui Barbosa. Então, lá tinha jardins com florzinhas, e além da praça em si ser um atrativo, tinha o jacaré numa área, tinha ganso, tinha peixe, e tinha uma ponte bonita, feita assim, de concreto imitando árvores, e lá ao fundo, o glorioso Automóvel Clube de Bauru. Então, era comum para o pessoal dar uma circulada, assim, evitando a correria do jardineiro que tomava conta, roubava uma florzinha para entregar para a namorada. Era uma coisa muito romântica, muito bonita, porque você tinha uma banda tocando músicas lá de várias origens, e isso aí atraía um público gigantesco. Bacana. Foi um período espetacular. Bacana, e muita gente nem imagina, né, dessa particularidade que o senhor traz aqui. E como que foi, né, resgatar esse processo da memória para a escrita? Tendo em vista que não tinha nenhum livro para Bauru, eu fui lembrando de fatos esporádicos, assim, não tem uma ordem cronológica no livro. Então, por exemplo, na quadra 1 do Batista de Carvalho, que hoje é o Costadão, esquina com a Senhora Clara, tinha a Casa Sampaio. A Casa Sampaio é aquele armazém tradicional, que chegou a pessoa passava lá, eu quero 1 quilo de arroz. E o Sampaio pegava aquele canecão, pegava um volume parecido com 1 quilo de arroz, põe numa balança. Tudo que você pedia era vendido a granel. E a Casa Sampaio foi o primeiro mercado pague-pague de Bauru. Ele foi original, deixou a venda a granel e passou para ser o primeiro mercado em Bauru com o nome de Casa Sampaio. E depois virou uma casa de ferragens. Hoje tem, acho que 2 Casas Sampaio de ferragem, uma ali pelo Calçadão, outra pela Virgílio Malta, coisa parecida. Então, tem esse pioneirismo. Mas tem outras coisas curiosas. Por exemplo, para quem é bauruense, ficou sabendo que tinha o Campo do Baque, e o Campo do Baque foi comprado pelo Taust, o campo de futebol virou mercado. E esse campo tinha extrema glória do Pelé ter começado a carreira lá. E aí, o técnico do Baque, Bauru Atlético Clube, era o técnico do time profissional. E o Pelé jogava no Baquinha, time infanto juvenil. E o Valdemar de Brito acabou levando o Pelé para o Santos, onde ele brilhou no cenário paulista, cenário nacional e cenário mundial. E tem gente que desconhece. É um pouco estranho um negócio desse, desconhecer que o mercado virou campo ou que o Pelé seguiu a carreira dele por aqui. Um outro fato aí que eu fiquei muito preocupado é o seguinte: a peça Apareceu Margarida estava sendo encenada no BTC, que hoje não é mais BTC, na área central da cidade. E tinha lá uma situação em que aparecia gente pelada no palco com o retrato de Jesus Cristo. O Sérgio Túlio Kobe, que era diretor da Tilibra, e no caso meu chefe, que era agente da Tilibra, invadiu o palco, retirou o quadro de Jesus,
e deu lá uma bronca danada nos atores que estavam lá e saiu. E ele, tendo saído, foi acompanhado por grande parte da plateia, que também ficou muito irritada com uma situação dessa. Aí eu fiquei com muito medo do seguinte: eu tinha que mandar notícia para o Jornal Estado de São Paulo. Eu mandei, e nos outros dias seguintes eu fiquei meio ressabiado, assim, o Sérgio vai me dar uma bronca, o Sérgio vai falar alguma coisa. O Sérgio não falou nada, ou tomou conhecimento e aceitou, ou ele nem se preocupou com nada, porque ele fez um ato que foi referendado por amigos, e eu fiquei normal e passou meu susto. Como jornalista também tinha essas Como jornalista dificuldades tinha também, esses perrengues aí para enfrentar, né? Interessante. E voltando um pouquinho também para o livro aqui novamente, o livro ele tem um tom de bar. É isso? O senhor quis trazer essa aproximação do público de alguma forma? Por qual razão? Foi, como se fossem amigos? Não sei como, uma inspiração aí extraordinária, que o texto acabou sendo uma conversa fluente, como você diz, uma conversa de bar. E quem leu e lê e comenta, olha, mas que a leitura sua é agradável, é fluente, assim, assim, assado. Na verdade, eu nem sei atribuir o quê. Foi um negócio que vem na cabeça e você vai digitando para fazer o texto, e foi uma agradável surpresa receber comentários desse tipo de leitores, amigos e desconhecidos, ou enfim, quem leu sobre o livro, né? Tem outra situação curiosa também. Aqui em Bauru tem o edifício Francisco de Assis Moura, que é chamado Prédio do Chicão. E esse prédio nasceu com todo mundo tomando banho no vestiário do BTC, quando o delegado Chicão levantou a ideia: olha, pessoal, tem um terreno aqui fora da cidade, é distante, é longe, mas é para o futuro. A gente podia se reunir, fazer uma vaca e construir prédio de apartamentos com uma quadra de tênis, e nós vamos jogar tênis lá naquele prédio de apartamento. Então esse prédio, famoso hoje, com o nome de Edifício Francisco de Assis Moura, começou dessa maneira, com todo mundo, na verdade, pelado lá dentro do vestiário. Olha, entre tantas histórias que tem aqui neste livro, né, Bauru de antigamente, as que o senhor já está trazendo aqui para nós, tem alguma em particular que mais te emocionou ao escrever e ao pensar, relembrar? Olha, são várias situações ali que a gente tem na cabeça, eu não consigo priorizar. Mas eu lembro de coisas assim interessantes. Luiz Maruno, funcionário do Banco do Brasil, fundou e presidiu o Clube dos Bancários durante muitos anos. E então tinha, aliás, o Clube dos Bancários era em frente à Casa Sampaio, ali na esquina do calçadão com a Monsenhor Claro. Tinha uma escadaria gigantesca. Então tinha bailes com orquestras famosas, cantores famosos, e o Maruno, quando tocava tango, o salão ficava vazio. E, de repente, quem que aparecia lá para dançar? O Luiz Maruno, um japonês, miúdo como todo japonês, e com a esposa dele um pouco robusta, e eles dançavam um tango que a gente chamava de Fred Astaire e Ginger Roger. Uma coisa espetacular a dança dele. E tem também, então, essa história também contada detalhadamente. Sobre isso, tem aí sobre Pelé, tem também a curiosidade da Casa Sampaio, do primeiro mercado de Bauru. Agora eu quero que o senhor traga também uma outra informação que acho que todo bauruense, quem não é também está aqui, já ouviu falar de alguma forma, sobre o verbo batistar, que também se encontra aqui no livro. Pois é, outra curiosidade que nós temos aí, no horário noturno, na footing, com as meninas desfilando, o pessoal na calçada, trocando olhares, virando uma atração inicial. Mas aí, esse batistar, criou-se o verbo porque todo mundo naquela época frequentava a Batista de Carvalho, que era o ponto de comércio. E quem iria lá para fazer compra, quem passava por lá para fazer compra, tudo bem. Quem iria lá também iria passear para ver vitrine, entrar em loja, ver mercadoria. E não sei a origem do verbo, mas criou-se o verbo batistar, que é coisa típica, original de Bauru. É interessante porque, assim, quando as pessoas geralmente vão escrever um livro, tem a pesquisa, mas o senhor tem a vivência junto, né? Todo esse detalhe, como já trouxe aqui para a gente. Ainda tem esse adendo a mais. Essa pesquisa foi feita com a Jaluvi para saber se tinha livros sobre Bauru. E como eu cito aí numa passagem do livro, tudo isso que está aí é coisa que eu participei, vivenciei, estive presente, não ouvi falar, eu tomei conhecimento in loco, né? Tem outro detalhe importante, curioso, digo. Bauru chegou a ter 25 agências bancárias. Olha só,
Hoje está reduzido a umas 4 ou 5. E o comum naquele tempo era que o gerente do banco X, mudando para Bauru, ele faria um circuito de se apresentar a todos os bancos. Chegava na outra agência, sou fulano de tal, vim de Ribeirão para cá, está aqui meu cartão, prazer em conhecê-lo, se precisar de alguma coisa, em suas ordens. E é claro, e a gerência retribuiu, eu também estou aqui, tem meu cartão. E também tinha outro detalhe importante, que tinha lá um almoço mensal reunindo equipes de bancos, pessoal da gerência. Fora essa apresentação do gerente, tinha uma confraternização, porque às vezes chegava um novo gerente, você mal via a pessoa numa troca de cartão, aí depois tinha uma reunião onde todo mundo batia papo, todo mundo se apresentava e todo mundo tinha um vínculo a mais dentro dessa atividade bancária, que era impressionante. 25 agências bancárias em Bauru, é um negócio Que tempo que era, mais ou menos? Que ano? Lembra? Se recorda? Não lembro muito bem o ano. Mas agora a sobrevivência é Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e mais algum outro. Reduzido a 4, 5 megabancos. Né? E na sua opinião, a juventude está deixando de conhecer o que sobre a cidade? E esse livro, de alguma forma, é um registro para deixar para essa juventude? Olha, para todos? Exatamente. Quando você diz juventude, eu penso de outra forma, de um livro para diferentes faixas etárias, porque, como eu disse, o jovem é um pouco desapegado de tudo. Então, quando a gente está andando em algum lugar e alguém aparece lá, fala o nome, eu sou fulano de tal, puxa, você é o filho do fulano de tal, conheci seu pai, conheci seu avô, assim, assim, assado. E os jovens não estão apegados ao passado. Então, como tem muita gente jovem em Bauru e muita gente jovem vem estudar aqui, a ideia é que, com esse livro sendo divulgado, aquele bauruense genuíno ou não genuíno, que já tem uma certa idade e desconhece muita coisa do passado de Bauru, e aquele jovem que está aqui estudando, que também desconhece, eles tomem conhecimento da cidade onde eles estão por intermédio do livro. Olha, quero até também deixar essa pergunta. Qual que é a importância de entender o passado em relação ao presente e o futuro? Mas nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já e vamos saber mais sobre Bauru de antigamente. E você continue com a gente, voltamos já, até mais! Voltamos com Conversa Diária, falando com o jornalista César Savi. Escreveu o livro Bauru de Antigamente, está trazendo muitas particularidades aqui para a gente, e importantes, né? Realmente, de vivências e experiências que vivenciou aqui na nossa querida Bauru. Aí eu perguntei antes do nosso intervalo a importância do passado para o presente e para o futuro. Gostaria que mencionasse para a gente. Olha, eu tenho uma lembrança vívida, nítida, da rua Henrique Sávio. É uma rua ali do Bauru Shopping, que é uma homenagem ao meu avô. Então, quando ela foi inaugurada, o Francisco Dalmédico, o vereador Francisco Dalmédico, conhecido da nossa família, resolveu dar esse nome para ele. Então, num determinado sábado, estivemos no local, aliás, toda a família Sávio esteve lá, tinha um poste lá, deram uma capinada em volta do poste e botaram uma placa lá, Rua Henrique Sávio. Então, discurso, bate-palma, depois o Chico Dalmédico foi embora, e aí a família reunida falou, olha, mas que coisa, o Chico foi gentil, foi generoso, dando o nome de Henrique Sávio a essa rua. Isso aqui é um fim de mundo aqui em Bauru, isso aqui não vai para frente, isso aqui é um atraso de vida, essa rua vai ficar desconhecida. A cidade cresce do lado da Falcão e da Bela Vista. Quem ouviu isso há muito tempo atrás, como nós, da família, ouvimos, e vê a rua Henrique Sávio hoje, é um negócio extraordinário, que aquilo tenha sido conhecido inicialmente como um local perdido dentro de Bauru, e hoje é esse espetáculo aí, né? Excelente. E outra situação também vivida é o seguinte, eu moro no mesmo local há 50 anos, repetindo. Onde? Na rua Professor Gerson Rodrigues, 98, esquina com o Eduardo Vergueiro de Lorena. Então, o bairro? Bairro Cidade Universitária. Ah, tá, aquela região. Tá. Então, é um local agradável hoje, mas quando eu mudei para lá, tinha a minha casa e a casa do vizinho da frente. E depois tínhamos uma gama de terrenos lá, de mato, uma área gigantesca de terrenos. E com o passar dos anos,
esses terrenos cederam lugar a condomínios. Então aquilo virou imitando São Paulo, uma selva de pedra dentro das nossas limitações do bairro, e hoje não tem mais terreno vago, só condomínios, né? Então até eu estava pensando em fazer um voo de planador para poder tomar conhecimento de Bauru por uma visão aérea. O avião é muito rápido, o planador voa a 80, 85, então dá tempo da gente sentar naquele lugar na frente, o piloto vai atrás, e com máquina fotográfica eu pretendo registrar tudo aquilo lá para ver esse crescimento de cima, porque de baixo eu passo, nossa, mas quantos prédios que eu não conheço, a cidade é um gigantismo vertical extraordinário, tudo isso é crescimento, tudo isso é desenvolvimento na parte vertical. E aí tem os condomínios horizontais, os vilares da vida e todos os outros que surgiram em Bauru, inclusive aqueles que a gente acha que é um pouco distante, mas amigos que moram lá, um pouco distante, não, é fácil, eu pego a rodovia assim, em 10, 15 minutos eu estou na cidade. Então, o assunto distância já não existe mais, pela facilidade de deslocamento de todo mundo, né? E pode surgir um livro desses registros, porque esse daqui é a terceira edição. Terceira edição. Olha. E até, aproveitando e puxando outra pergunta, dizem os escritores que quando lança o livro, ou quando é o primeiro ou o segundo, é sempre um filho, né? Como que é para o senhor? Vamos considerar aquela tradicional frase. Eu casei, tenho filhos, tenho bisnetos também. Quantos filhos e o nome dos filhos? A filha é a Denise Save, a neta é a Maíra Save, o neto é o Bruno Save, e o Bruno Save gerou 2 bisnetos. Aliás, o meu neto, para me dar um apoio, para me prestigiar, deu exatamente o meu nome para o filho dele. Então eu tenho alguém que vai dar sequência à vida aí. E a bisneta, ele tem 10 anos, vai fazer 10 anos depois de amanhã. E a minha bisneta é a Laura Save. Muito bom, família é grande. Família razoavelmente grande e expandindo. E referente ao livro, né, que sim, eu mencionei, como que foi escrever esse livro, a importância que eu mencionei, que geralmente falam que quem escreve foi meu filho, né? Então, é um filho que eu gerei com muito cuidado e com uma certa facilidade, e muitas pessoas já comentaram, falaram comigo, mandaram mensagem para um segundo volume abordando outros aspectos de Bauru. Aí tem uma situação agravante. Eu perdi a vista direita por um problema chamado adenoma de hipófise. Até eu brinco dizendo que se eu tivesse uma lanchonete ou uma sorveteria, ia dar um nome para o produto adenoma de hipófise. Ele comprimiu o nervo óptico. Perdi a vista direita. Estou brincando, igual o Camões, né? E a vista esquerda não está 100%. E para fazer um novo volume, relembrando coisas de Bauru, essa datilografia ou digitação mediante catamilho seria totalmente inviável. Então seria muito doloroso para mim, eu não conseguiria fazer. E também pensei em chamar uma pessoa para que eu fosse ditando, mas aí eu cheguei a uma conclusão. Quando o assunto vem na sua memória, está sentado no computador, ele flui, vamos dizer, normalmente. Quando é para ditar, eu tentei fazer isso com a minha filha, por sinal, e a filha Denise, e eu me senti um pouco inseguro de não lembrar direito. Parece que a fluência da cabeça para as mãos é uma coisa, e a fluência da cabeça para outra pessoa é muito diferente. É muito estranho. Entendi. Mas Bauru de antigamente também traz esse bom humor, que o senhor trouxe aqui essa pitada de bom humor aqui também no livro, a gente encontra também? Traz essas coisas, vamos dizer assim, um pouco diferenciadas, né? E eu espero que isso possa resultar em comentários futuros sobre o livro, mas tem também uma coisa diferente. Tem lá um relato sobre a Eni, pensão da Eni, famosa no Brasil, e tem também uma homenagem póstuma aos tenistas do BTC, com os quais eu convivi durante muitos anos. Então eu registrei todos os falecimentos ocorridos lá. E também da Luso brasileira, porque a gente tinha o intercâmbio. Todos os tenistas da Luso falecidos têm lá registrado com uma homenagem póstuma. Muitos registros, até muitos bons registros sobre a cidade, particularidades que muita gente com certeza desconhece. Tem coisas que trouxe aqui para mim também,
não tinha todo o conhecimento. A expectativa é que as pessoas tomem conhecimento de Bauru de uma maneira diferente, né? E para quem quer encontrar o livro, como que faz? Olha, ele pode ser adquirido facilmente na livraria Jalovi e no Empório Cultural do Boulevard Shopping, do Bauru Shopping, no Empório Cultural na Getúlio, ao lado do France Café, e na Banca da Hilda, ali ao lado do aeroporto. César, traz então, né, o tema Bauru de antigamente. E no seu olhar, Bauru atual, como que está? Olha, Bauru atual me impressiona pelo seu crescimento diário, desenvolvimento diário, o aparecimento de novas lojas, a modernização do comércio, essa atividade que é a dinâmica de Bauru, que é comércio, prestação de serviço, não temos lavoura, não temos pecuária. Então, fixando nesses pontos, Bauru é uma cidade muito bem desenvolvida, tanto é que atrai compradores de uma micro-região ou macro-região que acham Bauru o seu shopping aí para compras, né? Em todos os segmentos. Bauru cresceu e tem muito a crescer ainda, podemos dizer dessa forma. O crescimento continua sendo extraordinário e eu vou ficar muito impressionado com essa visão aérea de Bauru para ver aí toda essa complexidade de condomínios verticais ou, se for possível também, uma extensão até condomínios horizontais, né? E falando sobre a capa, como que foi pensado também essa capa? Tem alguma particularidade que quer compartilhar conosco? E olha, tem alguém também, acho que o designer também, acho que é André Bucheroni, que foi quem ajudou na composição. Como exato. que é? Conta pra Olha, gente. a capa foi bem ilustrativa em termos de Tilibra, uma loja famosíssima aqui em Bauru durante décadas, e que depois virou a loja Tanger. Mas ela dominou o comércio, tinha uma situação especial. Enfim, a Tilibra foi uma loja diferenciada, chamada de um shopping bauruense, ou até chamavam de mapping bauruense pela variedade. Ela funcionou durante décadas e depois, por razões comerciais, o espaço foi ocupado pela Tanger e hoje tem a Tilibra só industrial. E a capa foi também concepção minha, em que conversei com pessoas. Eu tentei arrumar fotos ilustrativas de Bauru e a que mais chamou a atenção foi essa da Tilibra, porque era loja conhecidíssima e pelo seu volume de 3 andares no centro de Bauru. E depois, para um complemento, começando então por homenagem a Bauru, Bauru 1896, 2025, Bauru 129 anos, com a Praça Rui Barbosa, que foi o artista plástico, o designer, André Bucheroni, que fez a ilustração, que passou para a capa do livro, com 2 coisas históricas, né? A Praça Rui Barbosa, de 1930, numa foto do Carlos Jacha, na capa aparece só o nome Jacha, e o histórico também Automóvel Clube de Bauru. Excelente. E para a gente fechar, porque estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, passa rápido, né? E quem quiser saber mais sobre a história, tem que comprar o livro ou a gente chama o senhor novamente, já fica o convite para contar mais histórias aqui para a gente. Será sempre um prazer e uma honra, eu estou à disposição. Muito bom, muito bom. Então vamos deixar um recado para quem nos acompanha. Aquilo que estiver no coração, fique à vontade, que nós estamos indo para o final do nosso bate-papo. A primeira mensagem é que tomem conhecimento de Bauru por intermédio do livro, não assim como cabotinismo, autoelogio, mas para que possam saber que a cidade onde estão vivendo era assim, assim, assado, e hoje não é assim, assim, assado. Que ela avançou com o decorrer do tempo em função de avanço do comércio, crescimento para quase 400 mil pessoas, e também que os jovens de hoje, que tem aí a geração Z ou geração mimimi, para que possam ter um caminho na vida. Antigamente, para arrumar emprego, era preciso saber datilografia. Hoje, o jovem precisa ter bons conhecimentos de informática. Então, que a juventude se aprimore e se dedique, que vá no caminho do ensino, que vá ampliando conhecimentos para ter um futuro brilhante em qualquer atividade que possa exercer. Excelente. Olha, agradeço muito pela sua participação, pelas contribuições e deixo, como mencionei, o convite para que retorne em outros momentos. Tudo de bom. Obrigada mais uma vez por participar conosco. Eu fico agradecido e honrado pelo convite.
Muito obrigado. Excelente, olha, então nós vamos finalizando aqui mais um bate-papo e desta vez quem falou conosco foi César Savi, onde fizemos essa viagem afetiva pela história da nossa querida Bauru. Espero que você tenha gostado, assim como eu, achei um momento importante, histórico e interessante. Aqui eu vou deixando claro o meu forte abraço para você e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.